Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver agora as decisões do TST publicadas na primeira semana de setembro de 2018 que nos pareceram mais relevantes. O primeiro caso que vemos então é o recurso ordinário em ação rescisória 4262, dígito 60 de 2013, que trata dos efeitos do ajuizamento de reclamação coercional para a contagem do prazo decadencial relativo à ação rescisória. A emenda traz que, no caso, o ajuizamento de reclamação coercional não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial, nos termos do artigo 207 do Código Civil. Desse modo, como o autor ajuizou a presente ação rescisória em abril de 2013, pretendendo-se desconstituir a sentença transitada em julgado em setembro de 2010, não foi respeitado o prazo decadencial de 2 anos. Nesse cenário, o processo deve ser extinto com a resolução de mérito. E aqui temos que lembrar que a súmula 100 do TST esclarece que a contagem do prazo decadencial se dá após a última decisão no processo. Também ele manda levar em consideração o prazo para o eventual recurso que seria potencialmente cabível daquela decisão. Assim, se a decisão transita em julgado no Tribunal Regional, deve-se levar em consideração o prazo de 8 dias correspondente ao recurso revista. De outro lado, se a decisão transita em julgado no TST, quando já seria cabível o recurso extraordinário, então esse prazo a ser considerado é de 15 dias, para então se possa certificar o trânsito em julgado da decisão. Ocorre que a reclamação correcional não corresponde a um recurso. Ele se trata de um mero processo incidente de natureza administrativa que eventualmente pode produzir efeitos concretos para reforma ou cassação de decisões em processos individuais. A reclamação correcional se trata, então, desse tipo de procedimento que se promove junto à corregedoria de um determinado tribunal para que se revisem atos que causam tumulto processual ou atrapalhem a boa ordem do encadeamento dos atos processuais. É uma situação bastante particular, é um tipo de atuação bastante particular e que, em situações bastante excepcionais, admite a reforma ou mesmo essa cassação de atos judiciais. Entretanto, não é a rotina da dinâmica recursal trabalhista. Dessa forma, a eventual cabimento ou a eventual possibilidade da parte se fazer uso da reclamação correcional ou ainda a prolação posterior de decisão nessa reclamação correcional não deve ser levada em conta para a contagem, seja para a suspensão, seja para a interrupção ou mesmo para que se protraia o início da contagem desse prazo decadencial. Dessa forma, aqui se observa que a decisão foi transitada em julgado em setembro de 2010, mas a ação rescisória só foi ajuizada em abril de 2013, ou seja, mais de 2 anos, quase 3 após o trânsito efetivamente da decisão. O próximo caso que vemos é o recurso ordinário em mandado de segurança 464, dígito 80 de 2013, do qual se trata do cabimento de mandado de segurança para impugnação de multa imposta no julgamento de embargos de declaração. Deve-se lembrar que a utilização de mandado de segurança para impugnação de decisões judiciais no âmbito da Justiça do Trabalho depende da demonstração da inexistência de recurso próprio para a impugnação daquela decisão ou a verificação da teratologia da decisão, ou seja, é uma decisão que refoge aos limites do razoável conforme os padrões legais e jurisprudenciais atinentes à apreciação jurisdicional. Vamos ver agora na emenda desse caso que realmente pode se caracterizar essa natureza teratológica na decisão. No caso dos autos, a imposição de multa no importe de 10% sobre o valor da execução, mais de 3 milhões de reais, sem que anteriormente houvessem sido opostos embargos de declaração, parece assumir caráter teratológico. Afinal, o dispositivo legal aplicável à espécie condiciona a elevação da multa a até 10% do valor da causa às hipóteses de reiteração da oposição de embargos declaratórios protelatórios. Nesse cenário, a imposição de multa no importe de 10% já na decisão dos primeiros embargos de declaração, acrescentando à execução a quantia de 312 mil reais, parece afrontar o postulado constitucional do contraditório da ampla defesa, tornando viável, excepcionalmente, a utilização do mandado de segurança. Então, o que se tem nesse caso é que, já nos primeiros embargos de declaração, o tribunal entendeu que era aplicável essa multa de 10% sobre o valor da causa, que no caso era de 3 milhões de reais. Consequentemente, a multa gerava mais de 300 mil reais só de multa pela oposição de embargos de declaração que foram considerados protelatórios.
Inicialmente, se deve ver que aqui se tem um caso em fase de execução, julgado pelo TRT em agravo de petição, e desse acordo, o TRT se opôs embargos de declaração. Já nesses primeiros embargos se impôs essa multa no valor de 10%. Ordinariamente, seria cabível o recurso de revista. Entretanto, como se sabe, na fase de execução, o recurso de revista está limitado às alegações de contrariedade a dispositivo da Constituição ou a contrariedade à súmula do TST. Dessa forma, já haveria uma redução bastante grande da possibilidade de revisão dessa multa, porque provavelmente ela alegaria que se trata apenas de uma alegação de violação de dispositivo infraconstitucional, ou seja, o artigo 538, parágrafo único do CPC. Entretanto, só isso não seria suficiente para admitir o mandado de segurança. Há recurso, o recurso provavelmente não seria conhecido, mas isso por si só não caracteriza ou não autorizaria esse cabimento do mandado de segurança. O que efetivamente justifica a admissão desse mandado de segurança é esse caráter teratológico, ou seja, quando a decisão extrapola dos padrões julgados normais ou razoáveis para a atuação judicial. E nesse caso, esse padrão foi verificado nessa circunstância, em vista da possibilidade de elevação da multa por julgamento ou por oposição de embargos declaratórios considerados protelatórios até 10%, mas quando se dá a reiteração, ou seja, a partir do segundo ou dos terceiros embargos de declaração, o que se viu nesse caso foi que já no primeiro desses embargos de declaração, o Tribunal Regional entendeu cabível uma multa nesse montante. Deve-se atentar então que se houver necessidade de oposição desse mandado de segurança, deve-se destacar muito claramente que não havia qualquer tipo de interesse protelatório nesse recurso, ou de outra forma, na resposta a esse mandado de segurança, a parte interessada na manutenção dessa multa deve demonstrar que efetivamente, apesar de serem os primeiros embargos de declaração, o seu conteúdo ou a conduta anterior da parte executada já demonstrava um intuito protelatório, ou seja, de não permitir que a execução tivesse fim. O aspecto a ser considerado é especialmente isso, a demonstração da inexistência de recurso próprio e esse caráter excepcional da medida. Nesse caso, se poderia até discutir acerca da inexistência ou da ineficácia de recurso próprio, mas o caráter protelatório parece se tornar um pouco mais claro, apesar de que o que se está fazendo aqui é comparando o dispositivo infralegal com a conduta do magistrado. O que chamou a atenção efetivamente aqui foi essa circunstância de que a multa, que efetivamente em geral é sobre o valor da causa, ou seja, aquele valor da causa estimativo que se atribui inicialmente às demandas, que por vezes sequer passa dos 40, 50 mil reais, aqui no caso tomou por base o valor de mais de 3 milhões de reais, sobre o qual se incidiu a multa, a penalidade de 10%, acarretando que a multa pela oposição desses primeiros embargos da declaração ultrapassava mesmo 300 mil reais e, consequentemente, se caracterizou como teratológica essa decisão, admitindo-se de forma excepcional o mandado de segurança nesse caso. Aqui uma situação bastante peculiar também, um recurso ordinário em conflito de competência, 297, dígito 13 de 2017. A relevância desse julgado é que ele trata do protesto interruptivo da prescrição e eventual prevenção do juiz que recebeu esse protesto. A emenda desse julgado traz que, conforme o magistério Leonardo Greco, o protesto interruptivo da prescrição é procedimento de jurisdição voluntária receptício, vale dizer, serve como instrumento apto ao registro da manifestação de vontade do interessado, voltado à conservação do seu direito. Dessa forma, porque o protesto interruptivo da prescrição sequer é tido como típico processo para boa parte da doutrina, não há como considerar o juiz perante o qual tramitou o procedimento de jurisdição voluntária prevento para toda e qualquer reclamação trabalhista em que é invocada a mencionada causa de interrupção da prescrição. Isso surge claro desse modo que não há prevenção do juiz em que se deu o protesto sobre qualquer outro em que tenha sido ajuizada a reclamação trabalhista com a invocação da referida causa de interrupção da prescrição, inclusive o suscitado. O que você tem? Lembrando-se que o protesto é o procedimento especial previsto no Código de Processo Civil relativo à manifestação da vontade da parte, especialmente no intuito de interromper a prescrição.
A ementa desse julgado trata de jurisdição voluntária de caráter receptício, ou seja, aqui se referindo mais a que se tratava de uma manifestação unilateral de vontade que independesse da manifestação da parte contrária. Eventualmente, se poderia ter alguma dúvida acerca desse termo receptício, na verdade, ou se seria não receptício, ou seja, se seria dependente da recepção ou não pela parte contrária para a produção de efeitos. Em geral, se admite que a simples rejuizamento do protesto já é suficiente para interromper essa prescrição, consequentemente, teria um caráter mais não receptício nesse caso. Mas o que é mais importante nesse julgamento é de que, uma vez ajuizado esse protesto interruptivo da prescrição, não se gera prevenção e, consequentemente, a ação que seja correspondente a pretensão cuja prescrição se interrompeu pode ser distribuída livremente a qualquer outra vara do trabalho que seja competente para analisar essa questão. E essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes agora publicadas na primeira semana de setembro de 2018 pelo TST. Se algum dos temas tratados nessas decisões lhe chamou a atenção, deixe registrado nos comentários e podemos fazer um vídeo posteriormente expandindo um pouco mais o exame da matéria. O link para essas decisões estará na descrição do vídeo. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.